Eu quero começar, não sei se vocês viram, mas o Lula tirou uma foto com a bandeira da Palestina em evento sobre cultura. O objeto foi levado à conferência por poeta pernambucano. E veja só, hein? Eu quero colocar para vocês o vídeo do Lula. O nome desse poeta se chama Antônio Marinho. E ele elogiou a postura do petista de críticas permanentes a Israel e de defesa de um cessar-fogo imediato ao conflito iniciado em 7 de outubro. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É cada uma que a gente não consegue acreditar. Eu quero colocar o vídeo do Lula falando sobre, mostrando, né, o apoio dele à Palestina e a demagogia em torno disso. Veloso levantou a bandeira da Palestina. Quando o Caetano Veloso levantou a bandeira da Palestina. Vocês estão lembrados há 20 dias atrás como eu apanhei porque eu falei da Palestina? Vocês estão lembrados? Como eu sou um cara católico e creio em Deus, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Ao tempo a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. A gente tem também o vídeo do Caetano Veloso fazendo o mesmo ato obsceno aí. Mais um vídeo escandaloso que a gente tem que passar para vocês. Outro? Membro do Hamas, agradecendo humildemente o que a gente está vendo acontecer agora, nos shows aí no Rio Grande do Sul, o Lula falando em evento cultural. Vamos rodar para vocês o vídeo. I'm talking to the audience of this conference in one of the biggest states and countries in the world, a rising nation, Brazil, which is a friend country to the Palestinians, to the supporter of the Palestinian cause, and we are really honored of all the current statements of the officials, in particular the statements of President Lula about his commitment and courageous stances to support the Palestinian cause, and in particular to call for a ceasefire and to stop this aggression against our people. É isso aí, Adriles. Melhor do que isso não fica, né? Melhor do que está não fica. Dirigente de grupo terrorista agradecendo e colocando o nome do Brasil. É o que a gente tem lembrado a nossa audiência sempre. Entramos no conflito Israel-Hamas ao lado do grupo terrorista Hamas, graças não só às falas do Lula, mas às ações que ele tem feito recentemente, Adriles. É isso. Hamas é Lula. Lula é Hamas. Tá aí o representante do Hamas agradecendo as palavras cordiais de Lula, que distorcem a realidade e produzem um discurso na prática antissemita. Um governo que recebe um simpatizante do Hamas, um homem que comparou uma estuprada judia às fezes que ela havia evacuado na calça, um governo que, na primeira oportunidade, em nenhum momento chamou o grupo Hamas de terrorista, falou que ele fez um ato terrorista, mas depois legitimou esse ato, dizendo que Israel estava sendo genocida e destruindo o povo da Palestina e impedindo a fundação de um Estado palestino, coisa que é dupla mentira. Israel já deu 12 ofertas de um Estado palestino à população de Gaza e foi rechaçado pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, exatamente porque esses movimentos terroristas queriam destruir Israel. Aqui no Brasil, o discurso antissemita de Lula reverbera entre grandes artistas, como Chico Buarque, que condenou o pseudo-genocídio de Israel, que simplesmente estava tentando se defender dos terroristas que estupraram mulheres, degolaram bebês, mataram filhos na frente dos pais, pais na frente dos filhos. Você tem o Caetano Veloso acenando a bandeira da Palestina. Não existe um Estado palestino. Existe o interesse terrorista em destruir Israel. Israel, eu volto a reiterar,
já ofereceu 12 ofertas de Estado palestino rechaçados por movimentos terroristas. E agora, a cereja do bolo. O próprio Hamas agradecendo a distorção, o discurso antissemita, porque fazer um discurso anti-Israel é um discurso anti-judeu. Israel não fez nada a não ser que se defender de um movimento brutal, assassino, sanguinário, terrorista, torturador, como o Hamas. A ONU acabou de colocar lá que o Hamas usou o estupro como tortura psicológica de crianças, de mulheres. Mulheres e crianças continuam a ser estupradas. Assim, o nível de monstruosidade do Hamas é ilimitado. E cadê o Caetano Veloso? Onde estava o Caetano Veloso para dizer que o movimento do Hamas é um movimento de terror absoluto? Cadê o Caetano Veloso empunhando a bandeira de Israel para defender a legitimidade de um Estado, de um povo pacífico que só quer existir? Cadê o Chico Buarque? Cadê Lula? Ninguém! Ninguém dessas pessoas dessa esquerda imunda e moribunda brasileira fez um ato, um gesto de aceno, de solidariedade a Israel naquele momento. Por quê? Porque a esquerda, o pseudo-progressismo brasileiro e mundial é antissemita. Que acha que os judeus controlam o capital do mundo, porque acha que a cultura judaico-cristã tem que ser combatida. Ou seja, preconceitos estúpidos, boçais, absolutamente ignorantes, que fomentam, que incitam, que promovem o antissemitismo. Lula e o PT e a esquerda brasileira, junto com seus artistas, promovem o antissemitismo brasileiro. Antes a gente podia falar, o artista é uma antena da raça. Que antena? Que raça? É uma gente sórdida que se escora em palavras delas, em belas canções, e eu gosto do Caetano como compositor, mas desprezo o homúnculo que ele se transformou, porque ele é um subproduto desse discurso infame, antissemita, preconceituoso e canalha de Lula, do pseudo-progressismo brasileiro e da esquerda brasileira, que, mais uma vez, e reitero e encerro aqui, fomentam o preconceito, a opressão e o antissemitismo travestidos de um discurso humanista. Humanista que querem solapar o Estado de Israel no mundo e que se colocam ao lado do movimento terrorista mais canalha do mundo hoje, que é o Hamas. Se fosse na Segunda Guerra, essa gente sórdida, essa gente petista, essa gente esquerdista, essa gente lulista, estaria ao lado dos nazistas. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.